Aleluia, queridos, é muito bom estar mais uma vez tendo a oportunidade de pregar a palavra do Senhor a cada um de vocês. De fato, estamos com muita saudade de ter vocês aqui pertinho da gente para ministrar e realmente termos o contato com vocês, mas eu creio que isso vai passar. Realmente, eu tenho pensado muito sobre esse momento que estamos vivendo, eu tenho pensado muito sobre o que nós estamos vivendo como igreja e o que essa pandemia significa para nós como igreja. E eu queria que você abrisse já a sua Bíblia aí, enquanto eu vou introduzir aqui a mensagem. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 3. A mensagem de hoje tem por título Atravessando o Rio. E de fato, pensando e realmente filosofando sobre o que nós estamos vivendo nesses dias, meditando na palavra do Senhor, eu realmente consigo perceber que o que se colocou adiante da nossa igreja, adiante da igreja de Jesus, é um grande rio que precisa ser transposto. De fato, nós conseguimos perceber que durante anos na história do povo de Deus, muitas vezes mares e rios e povos se colocaram na frente do povo, interrompendo o avanço do povo de Deus. Mas nós somos um povo guiado por um Deus que vê adiante, que vê além da curva, que vê além do rio, que consegue enxergar a outra margem do Mar Vermelho. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho com Moisés e fez o povo passar a pés enxutos e destruiu o exército de Faraó, quando eles passaram pela mesma água, Jesus também, Deus, aliás, também, quando o povo se encontra ali com Josué, chegando ali à terra dos cananeus, eles se deparam com o Rio Jordão. O Rio Jordão naquela época estava muito cheio, realmente era época de cheia no Rio Jordão, e as margens do rio estavam cheias, inclusive não somente o leito do rio, mas também todas as margens estavam alagadas. O Rio Jordão é um rio muito grande. Naquela época, então, era um rio que realmente era impossível transpor aquele rio a pés enxutos. Era preciso nadar. E as correntezas do rio eram muito fortes. De fato, era um desafio muito grande. É o que eu quero que você aprenda nessa noite. Quero que você fixe isso na sua mente. Era um desafio muito grande. Passar com todas as 12 tribos de Israel, todas as 12 tribos do Senhor, passar com elas por aquele local. Olha, realmente um desafio gigantesco na sua frente. E nós conseguimos perceber que realmente esse é o desafio que estamos vivendo hoje. Como nós passaremos por cima dessa pandemia que está acontecendo? Como a nossa igreja alcançará o outro lado da margem no meio dessas circunstâncias que estamos vivendo? De fato, essa nova cara de igreja, esse novo jeito de nos comunicarmos, realmente é muito estranho para alguns. Para nós também que estamos aqui desse lado de cá, ministrando a vocês, é diferente realmente. Mas nós percebemos que quando nós olhamos para o alvo, que é Jesus, quando nós obedecemos a nossa liderança, nós conseguimos realmente enxergar a visão de Deus para esse momento. E eu quero falar sobre esses princípios com vocês. Vamos ler o texto do Senhor? A palavra do Senhor diz assim, de Josué, capítulo 3, versículo 1. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do rio Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes coisas maravilhosas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dei a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do Jordão,
parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os aveus, e os ferezeus, e os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus de diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao Senhor de toda a terra. Os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que os seus pés tocarem nas águas do Jordão, a correnteza será interrompida, rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram para a frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava em suas margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular. E uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zeretã, e a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperavam ali até todo Israel, que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Aleluia! Deus, muito obrigado pela tua palavra revelada aos nossos corações. Nós pedimos para que o Senhor realmente traga vida à sua palavra por meio do teu Espírito Santo. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que a tua palavra realmente entre em nossos corações. A primeira coisa que eu quero que você abra os olhos para o princípio básico do que nós precisamos como igreja para atravessarmos um rio como esse que estamos vivendo. Para atravessarmos essa barreira que está à nossa frente, nós precisamos atentar para a palavra de Josué: santificai-vos, pois Deus fará maravilhas em seu meio. Para que Deus faça algo no nosso meio, é necessário um compromisso nosso. Um compromisso não somente com a nossa liderança, mas com o nosso Deus. É preciso que a liderança e a nossa igreja estejam unidos em um só pensamento. É preciso que a nossa igreja tenha um compromisso realmente indestrutível. Um compromisso forte com a nossa liderança. De fato, o Senhor, como nós vemos aqui no texto, ele olhou para Josué e disse a ele o que ia acontecer. Jesus, Deus, ele usa pessoas para liderar o seu povo. Deus escolheu líderes para o seu povo. Desde o início dos tempos era assim e assim continua sendo. Hoje nós temos os pastores e líderes das igrejas que são realmente os anjos do Senhor para a nossa igreja. E é através desses anjos de Deus que o Senhor guia a sua igreja para aonde eles devem ir. Deus guia o seu povo hoje por meio da visão desses homens de Deus, os pastores das igrejas. E nós temos o nosso pastor Márcio, que tem nos indicado a direção da igreja. Ele tem nos indicado na direção do discipulado e do cuidado individual de pessoas, e nós temos aceitado esse desafio. E de fato eu quero convocar toda a igreja Tibapa para realmente ter um compromisso e firmar um compromisso com Deus e com o pastor Márcio, para que nós possamos realmente, como igreja, atravessar esse momento difícil que estamos vivendo. Veja o versículo 6. No versículo 6, abra sua Bíblia lá, volte lá ao versículo 6 do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte. Ele diz assim: pela manhã Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. Até aí apenas. Esse versículo 6 aqui, ele traz um princípio básico de obediência no reino de Deus. Eu quero que você aprenda sobre isso. Querido, obedecer precisa ter um princípio básico, que é obedecer inteiramente. Você não pode obedecer parcialmente algo que Deus ordenou por meio da sua liderança. Percebam,
Os sacerdotes eram homens de Deus, que tinham relacionamento com Deus, mas tinham também a certeza de que Deus tinha escolhido Josué como homem de Deus para liderar o povo. Assim que Josué disse: levantem-se, ergam a arca da aliança, não há um espaço no versículo. No mesmo versículo, os sacerdotes se levantam, erguem a arca e vão em direção ao rio para guiar o povo. O primeiro princípio que eu quero que vocês aprendam é obediência imediata. É preciso ter uma obediência imediata sendo exercida por nós, povo de Deus. O nosso pastor, a nossa liderança tem sonhado, tem orado e tem batalhado em guerras espirituais para enxergar de fato, ter a visão de fato de para onde nós estamos indo, como nós vamos atravessar esse rio que está diante de nós. E queridos, se nós atrasarmos, se nós murmurarmos, se nós pensarmos duas vezes, eu creio que o tempo vai passar e muitas pessoas ficarão para trás. Querido, nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que toda a igreja, toda a Atibapa avance para onde nós estamos indo. De fato, o pastor Márcio está levando a nossa igreja para um outro patamar, para um outro lugar onde nós alcançaremos novos desafios, sim, mas será um lugar onde nós encontraremos também um maior poder de Deus, uma maior medida do poder de Deus para a nossa igreja. Se continuarmos onde estamos, nós não alcançaremos esse poder, mas se avançarmos em direção à obediência imediata para a nossa liderança, queridos, algo sobrenatural poderá acontecer com a nossa igreja. No versículo 7, ele vai dizer: para que saibam como fui com Moisés, assim também serei contigo. Sabe, o mover de Deus em nossa vida precisa acontecer por meio de nós. Um princípio também para que tudo aconteça na nossa igreja é isso. Em primeiro lugar, você precisa obedecer imediatamente. Esteja pronto a obedecer a sua liderança. Mas em segundo lugar, é preciso tomar atitude, dar o primeiro passo. Assim como foi com o povo no Egito, os hebreus. O povo de Deus estava sendo liberto. E eles se deparavam com o mar vermelho. Moisés levanta os seus olhos para os céus e começa a clamar a Deus. E Deus olha para Moisés e pergunta: o que você está fazendo, Moisés? Diga ao povo que marche, porque Deus já deu a ordem que vocês deveriam andar. Mas de fato, no versículo 7, nós conseguimos perceber que o mover de Deus acontece quando nós nos deparamos com a nossa atitude. Olha, o poder de Deus realmente ele tem efeito em nossas vidas quando nós damos o primeiro passo. A palavra de Deus vai dizer que a atitude de fé daqueles sacerdotes fez com que a água parasse, porque no momento em que os pés deles tocaram na água, as águas do rio começaram a parar, cessaram naquele ponto e o milagre começou a acontecer. Querido, então é preciso que você entenda isso. Numa atitude de fé, o povo não pensou duas vezes em obedecer às ordens de Deus feita por Josué. Entenda isso, Deus escolheu homens de Deus para liderar a igreja do Senhor nessa terra, mas para nós, como igreja, passarmos por esse rio, atravessarmos essa dificuldade, esse momento de luta, é preciso que, em primeiro lugar, lembre comigo, tenhamos uma obediência imediata. E, em segundo lugar, é preciso ter um passo de fé. Nós precisamos obedecer inteiramente, fazer aquilo que Deus mandou. Não adianta se levantar e obedecer parcialmente e 2 passos adiante você começar a fazer aquilo que você acha que tem que ser feito. Deus nunca traça um plano pela metade. Deus sempre orienta o seu povo. Mesmo que esse plano seja revelado a nós de maneira particionada, nós precisamos perceber que Deus nunca desampara o seu povo. Deus nunca deixa uma só falha em seus planos. Então perceba, é preciso, em segundo lugar, obedecer inteiramente, imediatamente e inteiramente. Mas em terceiro e último lugar, eu queria comentar com vocês esse texto, o versículo 14 a 17. Vamos ler o texto. Do versículo 14 até o 17, o povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava das suas margens. Assim que os sacerdotes levantaram a arca e puseram os pés na água, junto com as margens do rio, a correnteza acima,
daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade de Adã, aos arredores de Zeretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então o povo de Deus atravessou em frente da cidade de Jericó. Aleluia. Até aí apenas. Perceba que Deus quer fazer algo novo. Deus quer levar o nosso povo para uma outra cidade. De fato, o povo estava com medo de atravessar aquele rio. Não somente pelas águas serem perigosas, mas o povo tinha em seu coração um receio de que se eles atravessassem aquele rio, eles iam se deparar com cidades construídas, com povos que tinham seus exércitos formados, que realmente eram exércitos muito grandes. Eles tinham medo, humanamente falando, o medo é do ser humano, o ser humano tem medo, mas Deus, ele mostra esses milagres sobrenaturais que acontecem em nossa vida, para nos mostrar que assim como ele foi no passado com Moisés, foi com Josué, foi com Davi, foi com todos os homens da fé, os pais da fé, foi também com os apóstolos, ele também é conosco, aleluia. Eu creio que Deus está conosco nesse momento, Deus não nos desamparou, e nós conseguimos perceber os milagres acontecendo em meio a tantas mortes, em meio a uma pandemia que tem matado muitas pessoas nesse mundo. Nós conseguimos perceber que a igreja do Senhor não parou de avançar. Nós temos sim, infelizmente, muitas perdas, e nós choramos com os que choram, mas nós também nos alegramos porque muitas vidas têm se curado desse mal que tem acontecido no nosso mundo. Queridos, nós precisamos olhar para os milagres e esquecer as perdas, chorar as perdas, mas também olhar e se importar com os milagres, porque se nós olharmos somente para as perdas, somente para o que perdemos, nós não conseguiremos olhar, ter a visão daquilo que Deus quer nos mostrar adiante. Deus quer algo muito maior. Deus estava guiando o povo naquele momento ali para algo superior. Eles estavam vagando no deserto e Deus estava liderando o seu povo por meio de Josué para alcançar futuramente a cidade, a terra prometida. Queridos, nossa terra prometida está diante de nós, sobrepondo o rio, esse rio chamado pandemia. Querido, se a nossa igreja tiver uma obediência imediata e uma obediência inteira, queridos, nós conseguiremos alcançar de maneira sobrenatural. Não tenha medo da água, querido. Muitas vezes nós, como crentes no Senhor, temos medo de adentrar na água, porque nós temos olhado com olhos naturais. Mas em nome de Jesus, a minha palavra para você nessa noite peça ao Senhor que abra os seus olhos espirituais, para que você consiga enxergar aquilo que Deus já mostrou para os seus pastores, para a sua liderança, para o seu líder de pequeno grupo, para o seu discipulador. Querido, abra os seus olhos, porque Deus está levando a igreja dele para um novo nível de santidade, para um novo nível de comprometimento, para um novo nível de salvação de vidas. Eu creio que em nome de Jesus uma grande colheita está sendo preparada para diante desse rio. A plantação já foi feita, a planta já cresceu, os pastos já estão brancos, mas para colher é preciso atravessar o rio. Então, em nome de Jesus, eu declaro sobre a nossa igreja, eu declaro sobre você que está na sua casa agora ouvindo, obediência imediata. Obediência, honra a sua liderança em nome de Jesus, obediência completa e inteira, para que nós possamos adentrar na terra prometida e colher os frutos da terra que o Senhor já fez crescer em nome de Jesus. É em tempos de guerra, é em tempos de tempestade que nós conseguimos avançar. Certa vez um marinheiro falou essa frase: é em tempos de tempestade que nós conseguimos andar mais rápido e irmos mais longe, mesmo no mar revolto. Querido, se você olhar para as ondas, você vai ter medo de morrer, mas se você olhar para a oportunidade, você vai perceber que os ventos estão mais fortes e podem levar você para mais longe.
em nome de Jesus. Assim como eu cantei aqui no início desse culto, com o meu Deus eu posso ir mais alto, com o meu Deus eu posso ver mais longe. Em nome de Jesus, que Deus dê a você, a cada um de vocês, olhos de águia para enxergar aonde Deus está querendo levar a nossa igreja. Que Deus abençoe você e que você tenha olhos de águia e uma obediência de servo para a glória de Jesus. Amém.